Minha mãe também era uma pessoa muito inteligente e sempre me encaminhou fez tudo para eu ter acesso normal a tudo, né? Na hora do recreio, em vez de ir na fila no começo, eu subia no elevador e sempre tinha a cada dia uma amiguinha diferente, uma coleguinha diferente me acompanhava para eu não me sentir excluída. Então eu tive assim bastante orientação do Dr. Orlando Pinto de Souza e depois da dona, acho que era Maria Luísa Bierenbach Savoy, que era uma neurologista que fez toda a parte de reabilitação. E daí, ao lado da escola, daí eu fazia tudo, ginástica, massagem, natação, eu aprendi a nadar, já pequena, com 10 anos eu já nadava, então eu tive, assim, bastante acesso, eu tinha uma vida absolutamente normal. Às vezes até minha mãe contava que no começo estava num parquinho e eu ainda de aparelho nas duas pernas, querendo subir num balanço e ela me deixando, me incentivando a subir sozinha e que tinha uma pessoa ao lado e falava, essa mãe é uma mexeda, onde já se viu, em vez de ajudar a filha, né? E ela sempre me pondo para frente, então, não me senti nunca excluída. Eu estudei na mesma escola a vida toda, na Caetano de Campos. Depois eu fiz secretariado no Mackenzie e eu fiz concurso público. Daí comecei a trabalhar logo. E eu me lembro que depois, na década de 80, quando começaram aqueles movimentos, as pessoas estavam batalhando por emprego e eu falava eu tinha que batalhar por aposentadoria, porque eu já estava perto de me aposentar, né? Já estava mais da metade da minha carreira, né? Eu fiz um curso de folclore, que era no Museu do Folclore, quando ele funcionava no Parque do Ibirapuera. E lá eu conheci uma moça que estava na cadeira de rodas, a Nilza. E daí ela me falava e eu falava, mas eu tinha a vida tão cheia, né? O ano internacional foi mais ou menos nessa época, que ela começou, acho que a militar bem antes. E depois falava e eu acompanhava um pouco. E nessa época eu andava só de aparelho ortopédico, sem bengala, sem nada. Então eu falava, mas não tenho muito o que reivindicar, né? Minha vida tá pronta agora, é só viver, curtir, enfrentar os problemas, resolver. Mas depois de tanto ela falar, eu falei, poxa, acho que precisa de mais alguém engrossar essa fileira, né? Acho que eu posso colaborar um pouco. E daí eu comecei a participar do movimento pelos direitos da pessoa com deficiência. Daí era o Cândido. Eu fui daí, de tanto a Nilza falar, um dia eu falei, tá bom, então vamos nessa reunião, eu vou com você para ver. E eu gostei muito do Cândido, ele tinha uma cabeça muito boa. Eu falei, não, acho que eu posso ajudar. E daí a gente fazia aqueles ofícios, né, para tal entidade, para tal organização que não tinha acesso, para tal hotel que não tinha rampa, para essas coisas básicas de acessibilidade. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas batalhadoras, desprendidas, inteligentes, né? Assim, de ver o próximo, né? De respeito ao próximo, muito mais que até gente da minha própria família, né? Daí sempre tem um mais egoísta, tudo. E nesses movimentos eu conheci pessoas maravilhosas. Conheci muita gente chata também, que daí você tem que ver, cumprimentar, ser atenciosa e sair correndo, né? Mas isso acho que valeu, foi muito bom.
Eu acho que o que foi ruim foram as desilusões, que a gente mandava um ofício, crente que ia receber uma resposta, ou não tinha resposta, ou tinha uma resposta evasiva, ou a pessoa respondia toda atenciosa, mas não fazia nada. Mas, por exemplo, na associação dessa dos funcionários públicos, eu reivindiquei, eles não faziam, eu reivindiquei no Ministério Público de Ubatuba. Daí a colônia de Ubatuba, eles falaram que agora está adaptada segundo as normas. Daí nós fomos para Socorro, que era a cidade padrão do estado, que foi feito tudo. Ligamos para lá, mandamos e-mail, eles responderam que estava no padrão. Quando chegamos lá, eu fui com a Nilza. Aí chegamos lá, não estava nada no padrão, na colônia. Se cada um lutar pelo seu universo, todo mundo que está naquela categoria é beneficiado junto. E as pessoas precisam realmente ir à luta, né? Eu acho que mesmo as secretarias, né, dos deficientes, a estadual e a municipal, não conseguem abarcar todo o universo de uma cidade do tamanho de São Paulo. Então eu acho que é obrigação, não é direito, é obrigação de cada um lutar pela acessibilidade no seu pedaço, no seu quarteirão, no seu bairro, né, na sua cidade. Eu acho que se a gente fizer isso, já está de bom tamanho, né? Eu acredito bastante nisso.